Como é que você entende essa pressão? Faz parte do jogo. Lula tem que reagir, tem que realmente anunciar. Isso favoreceria a ele ou tem que virar as costas para pedidos como esse? Sem dúvida nenhuma, isso faz parte do jogo. Pedido para anúncio antecipado de ministro é tolice, até porque ministros não definem os rumos do governo. Nós temos um ministro da Economia, o Paulo Guedes, hoje, nesse governo atual, que não manda coisa nenhuma. Ele iniciou o governo prometendo mundos e fundos, era o posto Ipiranga do presidente, e hoje está ali relegado a um segundíssimo plano. Quem dá as cartas é o Centrão. Quem manda é o presidente da República. Agora, é essencial, e o Lula já deveria ter percebido isso, acho que a ficha começou a cair tardiamente, é essencial que o presidente diga, ou que o candidato à presidência diga, o que pretende fazer com o país. Não é possível que alguém imagine que vai chegar à presidência de um país como o Brasil, com as dimensões do Brasil, com a complexidade do Brasil, sem dizer, sem levar a um prato da balança meio quilo de intenções, de ideias, de programas. O PT fez um esqueleto de programa para apresentar lá na Justiça Eleitoral, como pede a lei, prometeu detalhar isso, até hoje não detalhou, não fez nada, não divulga nada. Então, essa impressão de que alguém cavalgando o risco à democracia, que é representado pelo Bolsonaro, imagina que vai chegar à presidência portando um cheque em branco, isso não orna com uma realidade complexa como a brasileira. Então, é indispensável que um candidato à presidência diga o que pretende fazer. E é natural que os empresários fiquem inquietos, porque depende disso, de saber quais são os planos do próximo presidente, a decisão desses empresários de se vão investir, se não vão investir. E há um outro aspecto, Fabiola, que o PT e o Lula ainda não atentaram, mas que a ficha vai acabar caindo. Eles não construíram ainda um discurso adequado para lidar com o tema corrupção. Esse tema foi explorado no primeiro turno e continuará sendo explorado no segundo turno. O Lula diz: fui inocentado, não tenho nada que desonre a minha biografia. Primeiro, essa versão ela é equivocada, não houve inocência, não houve julgamento, houve prescrição de crimes. Mas isso é o menor dos problemas, porque a situação pessoal do Lula não exime o partido de tratar de todo o resto da corrupção que correu solta nos governos do PT, que quase levou à falência a Petrobras. Isso será novamente explorado no segundo turno e o PT não sabe como lidar com esse tema. É preciso que aprenda, porque, como dissemos aí no início da semana, Fabiola, o eleitorado, quando provocou o segundo turno, recolocou no baralho a carta da reeleição do Bolsonaro. Hoje não é mais uma hipótese negligenciável a hipótese de que o Bolsonaro seja reeleito. Então, se o Lula quer prevalecer na eleição, precisa saber quais são os signos que dominam a eleição. A ausência de programas é um deles, a corrupção é outro. São dois temas que estão aí, latejando na conjuntura, e o PT não sabe ainda como lidar com eles. Quando a gente estava falando de anunciar o ministro, é importante dizer que o Paulo Guedes foi anunciado, eu acho que, se não me engano, entre o primeiro e segundo turno, não foi? Entre o primeiro e segundo turno das eleições de 2018. E deu uma E já na bela. campanha, né? Era Já na o campanha o posto Bolsonaro Ipiranga, né? A história do posto Ipiranga. andava É, com ele a tiracolo para todo lado, né? Então tinha toda uma convicção de que ele seria o ministro da Economia. e foi certamente esse anúncio e essa segurança, porque as pessoas falam, mas esse presidente Bolsonaro, todo mundo falou, mas o que ele vai fazer? Ele muito respeitado no mercado, Paulo Guedes, naquela época, ainda segue com bastante respeito também no mercado, não dá para negar isso, né? Ele, eu acho que conseguiu bastante votos para o presidente Bolsonaro. Alguns estão pedindo para que Lula anuncie o quanto antes Henrique Meirelles, que já declarou apoio a Lula, né? E diz que está pronto para qualquer situação. Sabe Há qual uma é o expectativa problema? que isso possa acontecer. Oi. O problema do PT, Fabíola, é que o PT teve uma gestão muito responsável na economia, que foi no início do primeiro mandato do Lula, sobretudo, e teve uma gestão ruinosa, que foi a gestão da Dilma Rousseff. Então as pessoas olham e o Lula fala, não,
Todo mundo já sabe o que nós fizemos no poder. Eu já passei pela presidência. Mas ninguém sabe que PT vai à presidência. É o PT do início da gestão do Lula, lá no primeiro mandato, ou é o PT da Dilma Rousseff, da economia criativa? Então, não dá para dizer, fazer uma campanha dizendo, não, todos já sabem o que fizemos, e é só olhar o que foi feito e já intuir o que seria feito se fôssemos eleitos. Isso não funciona, porque o PT teve uma fase responsável e outra de grande, enorme irresponsabilidade. É preciso esclarecer qual é o PT que quer gerenciar o país.